o poder dela de elevar o padrão vibratório do ambiente é incrível. Nós vamos aproveitar as luzes tecidas pela voz e os dedos da Márcia para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, que consiste num curso tempo indeterminado. Nós vamos saber que indeterminado quer dizer, é determinado, mas não por nós encarnados, porque também se iniciou de uma forma muito despretensiosa, muito espontânea, oficialmente há 6 meses atrás, e que trata especificamente da temática evolução. Existe a evolução estudada no ambiente das ciências biológicas, mas não é o nosso mote. Nossa proposta é estudar a evolução segundo os paradigmas da doutrina espírita. E a metodologia que nós temos adotado é a do Midrash, só que estendido ao Novo Testamento e à codificação kardeciana e, consequentemente, à obra de Chico Xavier. O Midrash é uma técnica hebraica, rabínica, antiga, que consiste na pesquisa, no levantamento de informações nos diversos livros da Bíblia hebraica, amarrando, alinhavando, costurando. Há um tempo atrás eu tive intuito, estava fazendo a palestra usando essa metodologia de estudo e pesquisa. Uma senhora fez um comentário interessante, ela já estava comigo, ela falou assim: eu nunca vi um bordado tão bem feito. E aí me deu aquele impacto, porque é isso mesmo, é o alinhavar, é o juntar pontos e chegar a uma renda, um tecido em comum. Só que nós fazemos isso também com os componentes do Novo Testamento, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, Apocalipse, as cartas apostólicas todas, e a literatura espírita, principalmente a literatura espírita. Porque o terreno da interpretação bíblica, sem o amparo da doutrina espírita, ou sem o complemento da terceira revelação, ele é muito movediço, sabe? Aquela coisa da areia movediça, você pisa e afunda naquilo, e depois para você sair daquilo é muito complicado. Aí você despenca para o campo do achismo, do chute. E é um achismo problemático, porque a gente está lidando com literatura sagrada. É muito complicado a gente projetar nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus, a nossa interpretação, às vezes desprovida de consistência. Então, não tem como se fazer uma interpretação bíblica com segurança hoje na Terra. Talvez o pessoal da internet, em outras religiões, não goste do que eu estou falando, mas não tem como você fazer uma interpretação bíblica segura hoje sem o respaldo da doutrina espírita, mesmo que inconsciente. Olha o que eu estou dizendo. Às vezes, um sacerdote católico, um pastor evangélico, um rabino judaico vão fazer interpretações bíblicas brilhantes, com elementos de espiritualidade que foram buscar no mundo espiritual e que estão contidos na obra kardeciana. Então eles interpretaram a Bíblia à luz da doutrina espírita sem saber o que fizeram. É o que acontece. E eu estou dizendo isso porque eu fico surpreso, fico impactado quando eu comparo as tradições interpretativas de outros ambientes religiosos com as de Emmanuel, por exemplo. Eu falo, gente, eu estava conversando isso com a Márcia, estava lá, a gente é que não conseguia ver. E agora? A maturidade vai chegando e a gente vai conseguindo tirar o espírito da letra. Hoje, nós vamos trabalhar com um dos tópicos desse curso sobre evolução, que tem como temática básica libertação. Libertação espiritual. Nós vamos tentar entender que componente é esse na nossa trajetória evolutiva que, quando chega, anuncia a última temática do curso, que se dará no mês que vem, que é a temática da redenção.
Então, a redenção, né, que é o findar dos compromissos kármicos, é quando o Espírito honra todas as suas dívidas com a humanidade, com Deus e, consequentemente, com a própria consciência. Isso só se dá quando ele passa antes por um processo de libertação espiritual. Nas tradições bíblicas, essa temática ela é abordada ostensivamente em um livro do Velho Testamento, da Torá, do conjunto das 5 obras fundamentais do judaísmo, que é o livro Êxodo. Esse livro ele funda no estudo de espiritualidade na Terra as reflexões sobre a temática libertação. Ele inaugura, é com o livro Êxodo. E aí depois os ecos disso nós vamos encontrar nas palavras e na vida de Jesus, porque Jesus é a Torá viva, ele é a lei de Deus personificada, né? Nas palavras transcritas por Allan Kardec e pela espiritualidade redentora, né? Pela espiritualidade instrutora, os ecos. O tema vai sendo desdobrado, vai sendo desenvolvido, mas o fundamento dessa temática, libertação, a gente encontra no livro Êxodo. Eu pensei ali no Evangelho de Lucas uma frase de Jesus que aborda essa temática, né? Para proclamar a libertação dos oprimidos. Vocês vão encontrar algumas traduções, libertação dos cativos, é a mesma coisa. Então, o tópico é esse, libertação. Antes da gente avançar, acho importante aqui também a gente situar Moisés nesse panorama todo. Quem é Moisés? Qual a contribuição de Moisés para compor o quadro? Nós estamos agora completando 6.000 anos de experiência civilizatória na Terra. Civilização complexa, com cidades, Estado, né? Agremiações religiosas mais organizadas, o Instituto da Família, tudo isso completa agora 6.000 anos, mais ou menos 6.000 anos. Desses 6.000 anos de trajetória civilizatória, 4.000 anos já foram vividos sob as luzes da teologia sofisticada, avançada, trazida por Abraão e pelo povo hebreu. Como assim? O que tem de tão especial nessa herança, nesse legado de espiritualidade de Abraão e do povo hebreu? Isso vai datar mais ou menos 4.000 anos atrás. Primeiro, o monoteísmo, que era uma grande novidade para ele. O monoteísmo. Eram todos povos circundando, né, as organizações tribais do povo de Israel, povos idólatras. Adoravam ídolos de pedra e vários, politeístas. Abraão funda na terra a crença num Deus único e num Deus de natureza espiritual. A essência desse Deus é que ele é espiritual, ele não tem forma. Até a teofania dele, quando ele fala para Abraão, você lê no livro de Gênesis o tempo inteiro, Deus falou com Abraão e Abraão responde, eis-me aqui. A gente fica imaginando que Abraão escuta uma voz, os filmes, Hollywood ilustra coisa assim, né? Aquela voz em eco, cavernosa, vindo do céu, do infinito. E não é bem isso. A teofania, com esses médiuns extraordinários do florescer da espiritualidade na Terra, é uma teofania que se dá por impressões íntimas. É um sentir. Porque Deus não tem boca, Deus não tem aparelho vocal, não é um fenômeno de voz direta. É o sentir Deus falando. E a gente vai chegar a esse ponto, porque Deus fala conosco o tempo inteiro, né? Nós que somos insensíveis para esse processo de teofania. Então Abraão inaugura esse processo. E uma outra novidade que ele traz, e isso também é impactante,
um Deus Pai, um Deus que adota perante as criaturas, principalmente o ser humano, uma postura paternal, de cuidar, zelar, amparar, conduzir e, por vezes, se necessário, corrigir. Muito natural também a gente pensar isso, considerando que eram tribos patriarcais. Um povo onde a figura do patriarca, do pai mais velho, era tão venerada, assimilou essa ideia com mais facilidade que outros povos, onde a figura do patriarca talvez não fosse tão respeitada quanto era nessas tribos, as tribos de Israel. Então isso compõe o quadro colaborativo apresentado por Abraão. Mas existe um ponto culminante desse processo que só vai se dar 1000 anos depois de Abraão, em torno de 1000 anos depois de Abraão, com o advento da tarefa, da missão de Moisés. Moisés extrapola, ele vai muito além. Eu acho que uma figura de linguagem que daria conta dessa explicação é aquela do processo de um voo comercial. Então, quem já viajou de avião, já viu, acompanhou esse processo pela televisão, não sei, vai entender melhor assim. Pensemos numa aeronave que vai começar a empreender uma viagem. Vai sair de Araxá e vai para Campinas, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Vai para Belo Horizonte, né? Qual é a primeira coisa que a aeronave faz depois que ela liga os motores ou as turbinas? E antes de decolar? Ela vai taxiar, né? Ela vai se movimentar pela pista, ela vai preparar o voo. Então o piloto vai movimentar a aeronave para cá, para lá, a gente vai passear pela pista. De repente ele vai parar, já em posição, e vai anunciar: atenção tripulação, preparar para a decolagem. E a partir dali ele começa um movimento ascensional. Sem aquele preparo, taxiando a aeronave pela pista, a decolagem não seria possível. Mas ele em si também não era a jornada, porque avião nenhum vai em terra, ele tem que decolar. Abraão, o período dos patriarcas todo, é esse momento em que a aeronave ficou taxiando na pista. A revelação do Sinai com Moisés é quando a aeronave decola. É ali. Há 3.000 anos atrás, 1000 anos depois de Abraão, o avião decola. Com Jesus, ele atinge o teto. Sabe o teto do voo? Tem aquela hora em que, um bom tempo, o avião fica meio inclinado, assim, né? Aí tem aquele momento em que ele atinge a altura máxima. E aí o piloto também avisa: atenção tripulação, né? Atingimos o teto de voo. É a vinda de Jesus. Quando chega a terceira revelação com Allan Kardec, é anunciado que o avião vai decolar. Atenção tripulação, preparar para pouso. É a doutrina espírita. Então nós entramos nessa reta final. Já começaram as evoluções, os movimentos da aeronave para ela aterrissar e concluir essa viagem. E a palavra que condensa todo o propósito dessa jornada é libertação. Com Moisés, inicia-se um processo de libertação que vai se concluir agora nos nossos dias. É disso que nós estamos falando hoje. Aloysio, o que diferencia a proposta de Moisés em relação à de Abraão, de modo que ela sim marque a decolagem, o início do processo de libertação? O quê? Moisés apresenta um monoteísmo com todas aquelas características trazidas por Abraão. Moisés é descendente de Abraão. Mas ele acrescenta um elemento que já aparecia na proposta de Abraão, mas de uma maneira muito tímida,
não era enfatizado, também não era o momento, que é o monoteísmo ético. Monoteísmo ético. O culto a esse Deus imaterial e de personalidade, se a gente pode usar essa expressão para Deus, mas de natureza paternal, ele também deve ser vivenciado de forma ética. A maior manifestação de crença e respeito a esse Deus é exatamente o meu comportamento em comunidade, como eu me comporto em grupo. Nenhuma outra religião da época trabalhava com esse conceito. Nenhuma. Mais tarde, a tradição filosófica grega vai enfatizar isso, mas mais tarde, 1500 anos depois de Abraão e uns 500 anos depois de Moisés. É que a Grécia, e aí começam os precursores, isso é descrito no livro A Caminho da Luz. Confúcio, Buda, todos eles vão, espalhando suas luzes para que a terra consiga assimilar a vida de Jesus. Mas a pedra angular é o monoteísmo ético de Moisés, corporificado nas duas tábuas da lei. Então a revelação do Sinai, os 10 mandamentos, é o alicerce para tudo o que nós vamos chamar depois de espiritualidade e ética. Está ali, os 10 mandamentos. O senhor Honório Abreu, que a gente sempre menciona, foi presidente da União Espírita Mineira, um mestre da interpretação bíblica à luz da doutrina espírita, ele dizia que os 10 mandamentos podem ser divididos em 2 blocos. Você acha até que eu já comentei aqui, mas nunca é demais reforçar. Um bloco, ele tem uma natureza restritiva, é o não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás os bens do teu próximo. Não. Um outro bloco, que se resume a 3 mandamentos somente, o grupo restritivo são 7 mandamentos. O outro bloco, que é afirmativo, são 3 mandamentos. Vamos lembrar? Amarás o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o primeiro. Eles vêm inclusive em sequência, honrará o teu pai e tua mãe, e depois santificará o dia de sábado, santificará o dia de sábado. Cada um desses blocos, cada um desses mandamentos que compõe esse bloco afirmativo, que diz o que se deve fazer. Se o outro diz o que não se deve fazer, esse diz o que se deve fazer. Cada um aqui dá um seminário. Nós vamos tomar como material de análise e reflexão o primeiro, um mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Lógico, parafraseei, condensei um pouco, só para a gente saber do que nós vamos tratar. Mas é convém que a gente faça uma análise minuciosa do texto bíblico. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos então analisar, através desse mandamento, o que vem a ser o cativeiro da idolatria. Lá no livro Êxodo, no capítulo 20, versículos 2, 3 e 5, eu pulei o 4 e fiz um arranjo com eles. Diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. Então todo o texto tem o seu contexto, e aqui não é diferente. Que escravidão é essa? Por que o Egito? O que se passava no panorama da vida social israelita daquele momento
que fez com que a teofania não vivida no Egito. O que estava ocorrendo? Então, depois do período dos patriarcas, uma sequência de 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, por intervenção de um dos filhos de Jacó, José, o penúltimo da escadinha de filhos dele, o povo de Israel se desloca para o Egito, movido pela necessidade. A Palestina estava padecendo de uma seca terrível, e o Egito tinha um Nilo, e o rio propiciou ao Egito, que contou também com a inteligência e a astúcia de José, uma reserva de alimentos, E o povo de Israel se desloca para lá e vai para lá usufruir das benesses desse presente que a natureza deu para o Egito, que foi o Nilo. Só que com o tempo, aquela hospitalidade egípcia se transformou em autoritarismo e depois se transformou num processo de escravidão. E o povo de Israel permaneceu no Egito 400 anos escravo, servo. E aí, a providência divina nomeia um espírito que reencarna na condição de um médium poderosíssimo para conduzir essa comunidade israelense à liberdade na sua região de origem, Não é bem a região de origem, não, mas é onde eles escolheram viver, que é a Palestina. Então, esse espírito é Moisés. A missão de Moisés era libertar o povo da escravidão no Egito. O que representa o Egito? Gente, uma comunidade, uma civilização que cultua um rio, que transforma um rio em Deus, porque esse rio fornece comida, fornece argila para as construções, fornece palha para as construções. Essa é uma comunidade demasiadamente preocupada, ocupada, inquieta com as necessidades de ordem material. O Deus deles é a matéria. Deuses, aliás, todas as forças que concorrem para o bem-estar físico são cultuadas por essa comunidade, a comunidade egípcia. O sol é indispensável para a agricultura, é cultuado. A água, o rio, é cultuado. Os animais são indispensáveis ou uma ameaça, porque um Deus, nessa perspectiva, ele pode ser amado ou pode ser temido. Então, o crocodilo, o hipopótamo é uma ameaça para o bem-estar material, tem que ser cultuado também. A serpente, idem. Então, era um povo que no frigir dos ovos, resultado da ópera, cultuava tudo que era indispensável para o bem-estar material. Por isso era um povo politeísta e um povo idólatra, porque transformaram forças naturais em ídolos, em objetos de culto. Daí o perigo da permanência da comunidade de Israel inserida nessa comunidade, nessa sociedade. Durante um tempo, os 400 anos, foi uma experiência positiva. A espiritualidade conduziu o processo de maneira que o povo de Israel assimilasse muito dessas tradições egípcias. Em muitos aspectos eram tradições interessantes, positivas. Mas no momento em que o povo de Israel passa a ser ameaçado por essas tradições politeístas, então aí é a hora de romper o fio. Aloysio, como assim ameaçado pelas tradições egípcias? Quando você submete uma comunidade às dificuldades materiais, os caminhos podem ser dois: ou a verticalização ou a horizontalidade. Ou, aflito pelas dificuldades materiais, há uma busca a um Deus espiritual,
porque entende que existe algo acima da matéria, ou ela se horizontaliza de vez, porque quer sorver da matéria tudo que ela pode dar, se dedica integralmente ao sustento. São os dois caminhos possíveis. E ao findar daqueles 400 anos de escravidão, era um ponto culminante, era encruzilhada. Agora, ou o povo de Israel cede ao assédio politeísta egípcio, ou então ele consolida os valores que herdaram desde o patriarcalismo de Abraão. Uma das duas coisas vai acontecer. Então, preciso tirar dali para que vença a verticalidade, a espiritualidade. E foi o que aconteceu. Então, olha só, gente. O sair está em negrito ali, porque Êxodo basicamente é o sair. Sair de uma condição de cativeiro para uma condição de liberdade. Sair do Egito para a terra prometida. É um deslocar, é um movimento de libertação. Êxodo representa isso. É um fenômeno histórico, cultural, situado no tempo e espaço, como também é uma mensagem metafísica, uma metáfora metafísica. A experiência de deslocamento do povo de Israel saindo do Egito para a Palestina é algo que foi ofertado para a humanidade como material de reflexão a se perder de vista. Êxodo é a saída, é um movimento. Sou cativo, preciso me movimentar, me deslocar para libertar o cativeiro. É isso que é isso. Só que tem um detalhe. Quando a gente pensa na geografia local onde se deu esse evento, todo mundo que olha, isso aí eu já escutei de aluno em sala de aula, né? Quando eu dou aula de história, mesmo em mocidades espíritas, pergunto grupo de estudo, mas espera aí, se a fuga saindo do Egito era para Israel, para a Palestina, por que simplesmente não seguiu em linha reta? Por que foi necessário contornar toda a península do Sinai? Sabe ali na região de Gaza, o caminho é mais curto. O povo de Israel sairia por ali, seguiria em linha reta e entraria pelo sul de Israel. Mas o Moisés deu uma volta, ele desceu toda a península do Sinai, depois subiu toda a península do Sinai, o processo levou 40 anos. Por que isso? O Emmanuel, lá no livro Consolador, vou ficar devendo para vocês o número da pergunta. Ele fala uma coisa muito impactante. Ele diz assim: eu não acredito em mudanças repentinas. Sabe? Fulano mudou. Como? Sim? O salário de Deus? Do dia para a noite? Tem iniciado um processo de transformação que vai durar um tempo. A libertação do povo de Israel era mais que uma libertação física, era sobretudo uma libertação espiritual. E libertação espiritual leva tempo. Por isso Moisés optou por um deslocamento de 40 anos. Esses 40 anos foram 40 anos de amadurecimento daquela comunidade. E foi no deserto, durante esses 40 anos, que o Moisés fez uma descoberta que é claro, a providência divina, o governador do orbe, médium de Deus, não o Senhor Jesus Cristo, já sabia, mas Moisés descobriu. Sabe qual foi a descoberta de Moisés nesses 40 anos de peregrinação? Moisés descobriu que o povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo de Israel. O povo de Israel, mesmo longe da escravidão do Egito, ainda se encontrava afetado, influenciado, fortemente influenciado
pela idolatria e o politeísmo egípcio. E a gente percebe isso na narrativa, já no capítulo 32 de Êxodo. Então Moisés sobe o Monte Sinai, então, movimento de elevação, de ascensão espiritual. E lá vai receber toda a orientação espiritual que fundaria as tradições mais caras, mais preciosas do judaísmo antigo e, consequentemente, da primeira revelação. Mas o povo permanece um padrão abaixo. O povo fica no sopé da montanha, fica na base da montanha, acampado. Então, essa distância topográfica, Moisés mais próximo de Deus, o povo mais afastado de Deus, foi determinante para que o povo revelasse o quanto o Egito o havia afetado. O que o povo faz? Esse Deus do Moisés, ele é muito exigente. Ele exige muito. Exige paciência, exige esforço, exige tolerância, disciplina, perseverança. Os deuses do Egito não exigiam nada da gente. Não exigiam nada. Era muito mais fácil cultuá-los. Que esse é o problema. A vivência de uma espiritualidade segundo os paradigmas de uma teologia que consagra um Deus espiritual é algo que absorve a nossa alma e constrange a mudança de padrões, a mudança de procedimentos, de comportamentos, de temperamento. O culto às formas transitórias não exige nada da gente. É mais fácil. Então o povo pensou, esse Moisés não vai se voltar dessa montanha nada. Nós vamos então improvisar aqui e voltar os deuses de pedra. E resolve então, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O holocausto é aquele sacrifício consagrado a um Deus. Todo Deus exigia algum sacrifício. Só que um sacrifício é espiritual, o outro é material. O sacrifício é um Deus espiritual, um sacrifício espiritual. O sacrifício é um Deus material, um sacrifício material. E renderam culto a um bezerro, bezerro de ouro, que é representativo aqui. A gente tem que considerar isso de uma maneira bem simbólica. Bezerro era um animal, o boi, a vaca, o animal mais forte, de maior porte da região. Então ele representava força. Toda divindade representa força. Mas nem toda divindade é uma força que conduz. Vamos pensar no boi. Ele era usado em moinho. Ele andava em círculo. Não saía do lugar. Não conduzia a lugar nenhum. Então o bezerro ali representa essa força, mas uma força sem direcionamento, que não caminha para lugar nenhum. E como é que eles honravam esse culto? O povo assentou-se, postura de acomodação, para comer e para beber. Depois se levantou para se divertir. Comer, beber e se divertir. Vocês conhecem alguma comunidade que vive de comer, beber e se divertir? Tem isso, gente? Tem, não? Existe alguma civilização, algum país onde as pessoas vivem, se acomodaram numa posição, vivem para comer, beber e se divertir? Claro que não, porque vocês conhecem um onde as pessoas vivem para comer, beber, vestir e se divertir. Tem essa preocupação também, que é interessante. Então, isso é um processo de acomodação. Aqui com esse versículo a gente começa a entender as várias camadas interpretativas que esse culto politeísta egípcio sugere. Há vários deuses de pedra
e todos nos convidam a uma postura idólatra. Há várias formas de se ser politeísta. Eu tenho falado isso aqui em todos os cursos, em todas as aulas. Há várias formas de se cultuar outros deuses. Existem povos, famílias, pessoas que são idólatras, absolutamente idólatras, não acreditam no Deus espiritual. Vivem apenas para cultuar as formas transitórias. E existe o povo de Israel, que havia estabelecido com o Deus espiritual uma relação de aliança. E nós já tivemos uma aula aqui sobre o que significa aliança. É mesmo um matrimônio, um casamento. Uma esposa casada com um rapaz, com um moço, com um homem, que flerta com outros rapazes, o que ela é? Adúltera. Então Israel, ao flertar com o bezerro de ouro, era uma raça, um povo adúltero. Na melhor das hipóteses, nós temos sido frequentemente adúlteros, porque não perdemos nosso vínculo com o Deus espiritual, continuamos interessados nessa espiritualidade, mas flertamos com outros deuses de pedra. Por isso, Jesus, os profetas, todos fazem menção: ó Israel, ó raça adúltera. Raça adúltera é aquela que flerta com outros deuses. E o povo de Israel flertou com outro Deus, com bezerro de ouro. Aquela força que não conduz para lugar nenhum, que só serve de pretexto para a gente comer, beber, comprar roupa e se divertir. Só. A vida se resume a isso. Mas como esse Deus espiritual, herança de Abraão, também é um Deus paternal, que não dorme no ponto e que interfere quando necessário, e que às vezes interfere com energia, o povo não permaneceu escravo desse culto idólatra. Através do seu médium, que é Moisés, pegou o bezerro que haviam feito, bezerro de ouro, derreteram o brinco, pulseira, fizeram uma estátua, uma imagem de ouro e cultuaram. Beberam, assaram carne, Até parece que no Natal a gente meio que cultua um bezerro de ouro, O que a gente faz no Natal? Bebe cerveja, come carne e conta piada. O que a gente está celebrando no Natal, hein? Nascimento de Jesus ou um bezerro de ouro? Não é? Olha só o que é feito com ele. Pegou o bezerro de ouro que haviam feito, queimou, triturou até reduzi-lo a pó miúdo. Porque é isso que a providência divina vai fazer com todos os nossos ídolos de pedra: esmagar, triturar, vai tudo virar pó. O livro de Êxodo menciona que as tábuas foram escritas com o dedo de Deus. E a gente pode até usar uma interpretação. Se as tábuas foram escritas com o dedo de Deus, o bezerro foi destruído com o punho de Deus. Deus também tem punho. Se ele tem dedo, a gente conclui que ele tem mão fechada. Todos os nossos ídolos de pedra, tudo a que nós rendemos culto. Culto é ideia fixa. Culto é ideia fixa. Quando eu estabeleço uma relação de ideia fixa com algum elemento, algum componente da vida que seja essencialmente transitório, que está fadado a acabar, isso é culto a um Deus de pedra. A única ideia fixa que nós deveríamos estabelecer é a nossa relação com Deus espiritual. Então eu vou trabalhar pensando em Deus, eu vou me divertir, vou para as férias pensando em Deus, vibrando em Deus. Eu vou namorar, eu vou para a lua de mel pensando em Deus. Vou
comprar o meu carro novo pensando em Deus. Agora, quando eu vou para as férias, pensando nas férias, penso nas férias 6 meses antes e depois penso em idolatria. Eu transformei o descanso num bezerro de ouro. Rendo culto àquilo, eu penso naquilo 24 horas. Passou as férias em Porto Seguro. No ano que vem Porto Seguro não está muito batido, já viajei muito para lá. O ano que vem eu vou para Porto de Galinhas. Aí passo um ano, entro na internet procurando informação, fazendo conta, juntando dinheiro, né? Alguém me pede uma ajuda, vai ter uma sopa, vai ter a reforma lá do centro, compra um bilhete de galinhada. Eu não posso, estou juntando dinheiro, porque eu estou precisando, estou muito estressado, preciso viajar para Porto de Galinhas. Só pensa naquilo, sabe? Tem uma música do Gilberto Gil, que o nome da música é Ele Falava Nisso Todo Dia. O nome da música é esse. Ele falava nisso todo dia. Ele vai contando a história de um rapaz de 20 e poucos anos que casa, tem filho, só que aí ele começa a se preocupar com o futuro dos filhos, com o futuro da esposa. E ele falava nisso todo dia. Como é que eu vou deixar meus filhos, minha esposa, comprar o leite, comprar a fralda? Aí ele só pensava nisso e falava nisso o dia inteiro. Até que um dia ele começa a pensar, mas se eu morrer, vou deixar ela desamparada. E eles desamparados só falavam nisso. O que ele resolve fazer? Um seguro de vida. Aí quando ele estava atravessando a rua para fazer o seguro, na porta da seguradora ele foi atropelado e desencarnou. Bom, pronto. O que a providência divina fez com o bezerro de ouro do moço? Transformou em pão. Entenderam o que Moisés fez? Como é altamente simbólico, o livro Êxodo é um livro para ser estudado com profundidade nas casas espíritas. E é lógico, tirar o espírito da letra. Não tem ninguém aqui que tem uma estátua de bezerro de ouro em casa. Não sei quem for fazendeiro e ganhou um troféu na exposição liberal. E ainda assim, um dia toda a vaquinha vai pro brejo, mesmo as premiadas. Isso é um recado para os meus conterrâneos. A verdade vos libertará. Olha que interessante, gente. Como Jesus, ele não rompe nenhum elo, nenhum laço com as tradições que o precederam. Até porque todos os movimentos descritos no Velho Testamento foram realizados, consolidados sob a batuta de Jesus, sobre a regência de Jesus. Quem vocês acham que falou com Moisés no monte? O médium de Deus. Kardec mencionou no capítulo 15 do livro A Gênese. Jesus não poderia ser médium de nenhum outro espírito, porque ele não é medianeiro de ninguém. O resto é tudo inferior a ele. No orbe terrestre não tem ninguém acima dele, ligado ao orbe terrestre. Aí Kardec diz assim: se pensássemos em Jesus como médium, só se fosse de Deus. Só se for de Deus. Então o médium de Deus falou com Moisés. Jesus nunca esteve fora da Bíblia. Nunca. Não tem os livros sem Jesus e os livros com Jesus. Ele é personagem principal em todos os livros da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. E o personagem principal em toda a literatura espírita doutrinária. Por isso que a passagem dele no orbe tem que ser analisada sob conexões, encontrando os links entre a experiência de Jesus no plano físico, os livros que antecedem e os livros que vieram mais tarde. E no Evangelho de João a gente encontra a temática libertação muito frisada. Então nós selecionamos aqui algumas passagens do Evangelho de João, porque ao que me parece o Evangelho de João é aquele que mais explorou os dois primeiros livros do Velho Testamento, Gênesis e Êxodo. Então Gênesis é explorado a questão da apresentação de Jesus como um Cristo cósmico, né? Não um Messias de um povo, um Messias de um planeta inteiro. Tanto que o livro começa igual ao Gênesis, no princípio, né? Gênesis começa no princípio, criou o céu e a terra, e o Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo,
Começa da mesma forma. E Êxodo é explorado no Evangelho de João através da temática de libertação. Ela é constante. Nós vamos começar com uma primeira passagem, muito emblemática, que é a passagem das bodas de Caná. Inclusive, eu comentei essa passagem no meu casamento, aqui em Araxá. Eu brinco, eu falo que nas bodas de Araxá eu comentei as bodas de Caná, né? A sua estava presente. E tem alguns elementos que já são comuns da interpretação dessa passagem, outros são novos, nós vamos apresentar aqui. O primeiro que eu queria chamar a atenção, lá no versículo 1 do capítulo 2 de João, diz respeito à menção de um terceiro dia. Então, o primeiro versículo é assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A passagem anterior menciona um encontro e um diálogo de Jesus com Natanael, que é Bartolomeu, um dos discípulos. E logo em seguida começa a descrever o casamento na cidade de Caná da Galileia. E essa descrição começa com uma referência a um terceiro dia. E no terceiro dia aconteceu tal coisa. Que terceiro dia é esse? 3 dias depois do quê? Não é? Depois da conversa com Natanael. Mas Natanael morava em Caná. Jesus já estava em Caná. Inclusive a conversa parece que se deu no casamento. Jesus estava conversando com Bartolomeu no casamento. Então, os casamentos duravam 7 dias, né? Terceiro dia do casamento não dá para saber. E também não interessa. O que importa nesse terceiro dia? Todos os períodos de transformação são representados na interpretação bíblica pela conclusão de 3. Depois da crucificação, Madalena tem um encontro com o sepulcro vazio, depois de 3 dias. Não é assim? Sempre 3 dias. Jesus disse que ia demolir. Os anjos iam destruir o templo de Jerusalém. E depois de quantos dias ele reergueria o templo? 3 dias. Porque o 3 dias é uma alusão aos ciclos sazonais, às estações do ano. De 3 em 3 meses, isso vale só para o hemisfério norte, não vale, porque aqui na nossa região nós temos 2 estações, uma seca e uma chuvosa, né? Mas no hemisfério norte são ciclos de 3 meses, né? 4 estações. Então, de 3 em 3 meses, tudo se transforma, tudo muda. Depois do terceiro dia, alguma coisa vai acontecer aqui nessa passagem que vai fazer tudo se transformar. Não é à toa, então, que o evento descrito é justamente um evento de transformação. Transformação de água em vinho. Em qual episódio, em qual cena da vida social hebraica Jesus escolheu fazer o evento de transformação de água em vinho? Que é uma alusão a ele. É o primeiro milagre de Jesus. E foi também, paradoxalmente, né, um primeiro milagre de Moisés. Jesus transformou água em vinho. Vinho significa vida, tanto que ele faz menção ao vinho na ceia pascual, a última ceia, né? Tomar e beber como a sua própria vida. E Moisés transforma as águas do Nilo em sangue. Também transformação. O sangue é análogo ao vinho. Por que Jesus resolveu fazer um primeiro milagre que aludia a Moisés e o colocava a sua missão em conexão com a de Moisés, ou seja, uma missão libertadora? Por que ele escolheu fazer isso num casamento? Ele não fez uma festa de circuncisão? Olha lá, um casamento. Qual que é a metáfora para a relação do homem com Deus? Aliança, casamento. Então, olha, tudo conectado. Primeiro, no terceiro dia, possivelmente no terceiro dia de festa, para simbolizar que é tempo de mudar, transformar.
Segundo, transforma a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus tem que ser relativo ao primeiro milagre de Moisés, porque Jesus, assim como Moisés, inicia um processo de libertação. E terceiro, no casamento, para lembrar qual que é o vínculo da comunidade de Israel e, consequentemente, toda a humanidade com Deus. Um vínculo similar aos vínculos e aos compromissos matrimoniais. Por que não foi feito isso tudo em Cafarnaum? Por que não foi feito em Nazaré? Tinha casamento, gente, possivelmente, todo mês. Um povo que adorava casamento. Por que Jesus escolheu um casamento que se dava na cidade de Caná? Fica uns 9 quilômetros de Nazaré. Por que lá em Caná? Isso aqui é novidade. Caná, a palavra Caná, ela é usada para designar uma planta comum, né? Em pântano, beira de lago, de lagoa, que é o junco. A palavra Caná, traduzida literalmente, quer dizer cana oca. Cana oca. A terra do Egito, o Egito, era chamada de terra dos juncos, porque tinha muito junco. As embarcações eram feitas de junco. E a região de Caná também era cheia de juncos. O que o junco representa? O junco tem porte, o junco tem tamanho, tem dimensão, mas não tem conteúdo. Boa parte da humanidade, naquele tempo e ainda hoje, só tem casca. Porque quem só tem corpo, quem não vive em espírito, se encontra sem conteúdo. Eu comentei lá em Catalão semana passada, vou mencionar aqui. Quando a gente entra na casa espírita, a gente entra na doutrina espírita, a doutrina espírita tem duas informações muito importantes a dar para todos nós. A primeira informação e mais importante que a doutrina espírita oferece para a gente é: a morte não existe. Sabia isso? Morte não existe. A primeira informação, a primeira notícia. E a segunda notícia, tão importante quanto essa, é que a morte existe. A morte do corpo não existe. A morte do corpo não existe. Aliás, a morte... Perdão, compliquei. Desculpa aí, ó. Fio desencapado, transmissão equivocada, lá de lá para cá. A morte do corpo existe. A do espírito não existe. Mas a morte moral, a morte psíquica existe. Então, às vezes, nós temos um encarnado que está fisicamente vivo, mas moralmente morto. O sujeito é um zumbi. Que ele só sabe comer, beber e se divertir. Está morto espiritualmente. Porque quem come, quem bebe e quem diverte não é o espírito, é o corpo. Então ele é só casca. Ele é um junco. Ele é uma cana oca. E cana oca segue sob a influência do vento. Toma para cá, toma para lá, se parte facilmente. Por isso que Jesus fez a transformação de água em vinho. Porque é uma transformação que representa um processo de libertação e, consequentemente, um processo de renascimento. O que era cana oca, o que era junco, virá acácia, com conteúdo, com fibra, com consistência, com solidez moral. É isso que acontece nas bodas de Caná. O povo assusta, né? Jesus fala, traz essas
talhas de água, né? Aquela água que era usada para a ablução, uma água consagrada, não era uma água qualquer, era uma água para o processo de purificação. Ele transforma em vinho. Ele queria transformar em vinho. As pessoas se assustam com aquilo. Aí Maria interfere, a mãe interfere. O que ela diz? Façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que eles mandaram. A Santíssima falou, então acabou. Porque o processo de libertação, que agora a gente, a partir de Jesus, não precisa mais entendê-lo por metáforas, porque aí Jesus é muito explícito. O processo de libertação espiritual, ele passa por uma vivência, um comportamento afinado e afinizado com as palavras, com as orientações e com a vivência de Jesus. Não tem como se libertar sem passar por Jesus, sem passar pelo filtro do Evangelho. Não tem como. Por isso que Maria dá esse conselho, e mais tarde no Evangelho de João, o próprio Cristo vai fazer menção a isso. Essa submissão da nossa ação às palavras do Mestre. Ele diz assim: se permanecerdes na minha palavra, se fizerem tudo o que eu falei, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do culto a ídolos de pedra, que é o que nos escraviza. Isso é a libertação. E qual que é a verdade? A verdade é que somos espíritos criados por um Deus espiritual. Essa é a verdade. Quando a gente toma consciência disso de fato, mas as transitoriedades, elas perdem tanta importância aos nossos olhos, não deixam de ter importância, mas perdem volume. O carro continua a ser o carro útil, e eu quero ter o carro. Eu só não vou permitir mais que o carro me tenha. Passear, ir para Porto Seguro é importante. Eu quero passear em Porto Seguro. Só não quero que Porto Seguro coloque uma algema nas minhas mãos e eu me sinta aprisionado a essa viagem. Servo dessa viagem. A consciência, não, eu sou espírito, isso é tudo muito transitório, tudo passageiro. Uma vez eu vi uma colisão de automóveis lá em Ribeirão Preto, uma senhora num paliozinho, que nem meu, 1.0, mas chapou com a Mercedes. Eu não sei nem falar o nome da Mercedes para vocês, mas era uma espaçonave. E ela, tadinha, parece que ela tinha pego o carro emprestado e contra a vontade do marido, que é um episódio muito frequente na família brasileira, né? E ela desceu gritando e puxando o cabelo. E ela gritava assim, me impactou, porque ela gritava assim: a minha vida acabou. E o dono da Mercedes acalmava ela. Eu não sei até que ponto era porque ele era espiritualizado ou porque a Mercedes tinha um baita de um seguro que pagava os dois carros, né? Não sei também, né? Mas ele descia e falava: calma, minha senhora, isso é só carro. E ele gritava e ela não ouvia. E ele falava: minha senhora, isso é só carro, calma. Ela dizia: minha vida acabou, né? E ela surda para aquilo. Quer dizer, cativa. Porque você pode ser cativo de uma Mercedes e pode ser cativo de um Palio de 1.0. Como você pode ser cativo de um prêmio na Mega Sena de 60 milhões e ser cativo de um salário mínimo. Que pode te aprisionar. Não é a quantidade, não é o valor. É o grau de aprisionamento. Eu posso cultuar R$10. Caçar briga em casa por R$10. Ó. Jesus lhes respondeu, porque o povo questionou ele: espera aí, você está falando que a gente vai se libertar? Libertar do quê?
Nós já saímos do Egito, Moisés já tirou a gente do Egito. Não somos escravos mais. Em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Essa etimologia grega significa errar o alvo. É sempre comentado por aí. Pecar é errar o alvo. Então você tem um alvo, e o centro do alvo é a crença num Deus espiritual e a consciência de que é espírito. Eu sou um espírito criado por um Deus espiritual. Isso é o alvo, é a verdade. Todas as vezes que eu miro em qualquer coisa, menos no alvo, e disparo as minhas flechas, lanço as minhas possibilidades, as minhas oportunidades, apontando para pontos equivocados, eu pequei, errei o alvo. Então, se eu decido que eu vou trabalhar e dedicar minha vida a criar um patrimônio para os meus filhos terem tranquilidade no futuro, eu quero que meus filhos não passem falta de nada, quero criar condições para, se eu faltar para eles amanhã, meus filhos têm um apartamento, têm umas 2 casas de aluguel para cada um, que eles têm uma rendinha, vive para isso, né? Trabalho. Não é o alvo. Não é o alvo. O alvo é: eu quero dar base, lastro espiritual para a vida dos meus filhos, que transcende a matéria. Isso é o alvo. Mas se eu foquei em outra coisa, errei o alvo. Isso é pecado. E quem peca é escravo. Aquele suposto homem de bem, trabalhador, honesto, paga seus impostos, volta para casa, vive para os filhos, mas só pensa em dar coisas para os filhos. Ou seja, ele está ensinando os filhos a cultuar ídolos de pedra. Amanhã ele desencarna e os 2 filhos que não têm a menor base espiritual vão brigar entre si, se tornar inimigos por causa dos bens que o pai deixou. Não acontece isso? Lá em Uberaba acontece. Agora, todo esse processo vivido no Velho Testamento, depois vivenciado no Novo Testamento, ele é reacendido pelo Consolador prometido por Jesus, no Evangelho de João, que é a doutrina espírita. Então existe uma literatura muito pouco explorada no movimento espírita, que é a Revista Espírita. 12 volumes de publicações mensais de Allan Kardec, até o ano do desencarne dele, custeados com o próprio recurso do movimento espírita. Compra os 12 volumes para dizer: eu tenho a Revista Espírita, e os livros ficam novinhos lá na prateleira. Eu fiz um compromisso. Eu não vou comprar os 12 volumes e eles ficarem parados. Eu vou comprando à medida que eu for lendo. Eu só compro o volume seguinte depois que eu li o anterior. Está demorando para formar os 12, né? A gente fica até angustiado com isso, mas porque tudo que está ali tem que ser assimilado pelo movimento espírita. Tem coisa muito preciosa. Quer um exemplo? Que é o que a gente vai explorar hoje. Em 1861, no mês de fevereiro, Kardec publicou na Revista Espírita uma correspondência dele com um médium que assinava Senhor R. Ele se identificou com Allan Kardec, mas Kardec não identificou ele na Revista Espírita. Senhor R. E o Senhor R dizia o seguinte: olha, eu tenho um espírito familiar que também é meu tutor espiritual, meu benfeitor, e eu questionei, fiz algumas perguntas para ele sobre a importância do Velho Testamento na obra que Jesus veio consolidar mais tarde. E isso porque eu sou judeu. Então o Senhor R era judeu, e um parente desencarnado dele, benfeitor dele, também um espírito israelita, ditou uma série de respostas para perguntas sobre esse tema: qual a importância do Velho Testamento na obra de Jesus. As respostas são tão espetaculares que isso foi em 1861. Quando chegou em 1864, para publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Kardec pegou as respostas dadas por um espírito, que na Revista Espírita ele assina a mensagem, o Mardoqueu, né? Ele assina em francesado, né? Mardoqueu, né?
Então, esse espírito, Kardec pega as respostas dele, copila, organiza, vira um texto que Kardec publica no primeiro capítulo. É aquela mensagem, a nova era. Só que lá ele não coloca o nome do espírito nem do médium. Aí fica um espírito israelita. Lembra dessa mensagem? A nova era. Essa mensagem está na forma de perguntas e respostas lá na Revista Espírita de 1861, no mês de fevereiro. Bom, quando chegou em setembro do mesmo ano, 1861, Kardec volta a se corresponder com o Sr. R. Aí Kardec entrega o ouro e fala o nome dele. Acho que Kardec primeiro sondava para ver se o médium era vaidoso. Se é vaidoso, vai ficar só o Sr. R. Se não é vaidoso, não dá para publicar o nome dele, isso não vai fazer ele se perder, não. É o Rodolfo, judeu, médium judeu, colaborador da Sociedade Parisiense. E ele faz questão de mencionar que não havia abandonado nenhuma das suas tradições judaicas. Ele continuava a ser judeu, ir na sinagoga no sábado. Mas um judeu que incorporava, que cedia o braço para a psicografia. Esse tipo de experiência, gente, que Kardec vivenciou na França do século XIX, é o que fez ele depois escrever que no futuro, lá no livro que é o Espiritismo, que no futuro haveriam católicos espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas. Ninguém precisaria abandonar as suas tradições que lhe davam mais bem-estar, né? Para acreditar em reencarnação e estudar. É onde Kardec afirma: o Espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. E aí então, ele volta a se corresponder com o Rudolf, mas na segunda correspondência, o Rudolf compartilha com ele não mais uma mensagem do Mardoqueu, mas de um outro parente judeu desencarnado. Ó, tem um primo meu, o nome dele é Eduardo Perrier, ele também está digitando algumas mensagens. Kardec acha essas mensagens maravilhosas e publica na Revista Espírita, setembro de 1861. Vai lá na Revista Espírita, vocês vão encontrar essas mensagens lá. Eu pensei algumas frases do Eduardo Perrier, esse primo do Rudolf desencarnado, que são vitais para o nosso estudo de hoje, né? Olha o que ele inicia dizendo, no texto 3: a religião israelita foi a primeira que formulou aos olhos dos homens a ideia de um Deus espiritual. Gente, se isso tivesse sido superado, essa deficiência humana, não haveria necessidade de Kardec publicar na obra básica, ou melhor, na Revista Espírita. Não haveria necessidade. Se esse texto chamou a atenção para isso novamente, é que o mundo, inclusive o movimento espírita, ainda não crê num Deus espiritual. Ainda não crê num Deus espiritual. O que vai marcar o início do mundo de regeneração é a tomada de consciência. É acreditar num Deus verdadeiramente espiritual. Porque a nossa relação com Deus ainda é materialista. Intensamente materialista. Por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec vai afirmar numa nota de uma questão. Agora me fugiu o nome da questão, mas é uma pergunta sobre a missão do Espiritismo. Kardec comenta assim, que o maior adversário do movimento espírita é o materialismo. O materialismo contemporâneo é o culto idólatra dos egípcios revivido por nós. Ou ainda vivido por nós. Só mudaram os deuses. Os deuses do Egito eram o que era? O hipopótamo, né? O crocodilo, né? Tinha o Ra, né? O disco de sol, o sol, o Nilo. O próprio faraó era um deus. E hoje a Apple, a Nike, a Toyota, é outro tipo de idolatria. E olha que agora, aqui eu mencionei para vocês uma idolatria, um nível de idolatria mais superficial e menos nocivo, hein? Que é o apego aos bens materiais, porque tem um outro tipo de culto idólatra, que é o culto a pessoas.
Culto ao filho, o culto ao marido, o culto à esposa, cultuar. Ideia fixa. Eu só penso nos meus filhos. Vivo para eles, 24 horas. Isso é culto. No movimento espírita, o culto a espíritas, culto a palestrante, culto a médium. Vou falar uma coisa muito séria para vocês. E é para chocar inclusive os internautas. Nós não podemos cultuar Chico Xavier. Nós não podemos cultuar Allan Kardec. Nós não podemos cultuar Jesus Cristo. Culto só ao Deus espiritual, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus de Jesus, ao Deus do Chico Xavier, ao Deus de Kardec. Através do Chico nós chegamos em Kardec, através de Kardec nós chegamos em Jesus, e através de Jesus nós chegamos no Pai. Ninguém vai ao Pai, mas o fim último é Deus. O objetivo não é Kardec, não é Jesus, é Deus. Kardec, Jesus, sobretudo, acima de todos, é o nosso Messias, é o nosso Cristo. Mas Jesus é uma estrada, é um caminho, a verdade, a vida. Mas todo caminho conduz a algum lugar. Esse algum lugar é o seio de Deus. Culto só a Deus. E o pior culto? Nós já falamos do culto à matéria, falamos do culto a pessoas, e agora o culto mais grave, grande chaga da humanidade, o culto a si mesmo, a egolatria, o egoísmo, o culto à própria personalidade. Quando eu ergo a minha personalidade, os meus interesses, os meus caprichos, o meu bem-estar, o meu conforto no altar e rendo culto a tudo que é do meu interesse, em detrimento a todo o resto. Ah, mas eu adoro estudar as palavras de Deus. Sim, ótimo. Então você é, na melhor das hipóteses, adulta. Cultua pelo menos 2 deuses. A maioria de nós cultua, né? Vem no centro, estuda, reza, no momento da aflição, pensa no Deus espiritual, se emociona quando vê a flor no jardim, o pôr do sol. Ali é um momento de culto espiritual, um Deus espiritual. Mas logo em seguida está cultuando a matéria, aflito, porque, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem que pintar essa casa, ela está cheia de trinca. Se inquieta, gente. Tem que pintar a casa é importante, o que não pode é se inquietar aqui. A inquietação é sintoma de que há um sinal de culto idólatra. Culto a pessoas, culto a si mesmo. Aí pronto, adulta. Em seguida diz assim: tinha de lutar contra os sacerdotes egípcios, Moisés, que mantinham os povos na mais absoluta ignorância, na mais abjeta escravidão. Hoje ainda existem sacerdotes desses ídolos todos. Quando a gente vê um jogador de futebol ornamentar, porque todo sacerdote tem um ornamento, o seu corpo com o uniforme completo da Nike. A Nike é o ídolo. O jogador de futebol é o sacerdote. Porque a função de um sacerdote é conectar, estabelecer vínculo, comunhão entre o Deus a ser cultuado e quem cultua. Se eu vendi a minha imagem para conectar pessoas a uma marca de material esportivo, eu fui sacerdote desse Deus de pedra. E foi contra esse gênero de sacerdote que Moisés lutou. Não estou falando que nós vamos fazer cruzada contra jogador de futebol, não, gente. Pelo amor de Deus, nós amamos, sobretudo, são nossos irmãos. Mas até nós adquirimos essa postura. Sempre que eu brinco muito com a Ju queixa, né? Que sempre lá em casa, quando a gente vive um momento de desorientação, eu sou o primeiro a me desorientar. Se ele cai no buraco, a gente cai junto, depois você sai rapidinho do buraco e a gente fica lá. Eu fui nesse momento que sacerdote tem inquietação. Às vezes eu me
problema doméstico, meu Deus, ela me inquieta junto. Então um pouquinho eu estou lá no quarto fazendo uma prece, ela, agora você está fazendo uma prece, né? Agora, depois você já conduziu para um processo de inquietação, você sai dessa. Tem que tomar mais cuidado, porque a gente assume essa postura sacerdotal de conectar pessoas a elementos transitórios sem ver, sem se dar conta disso, até na casa espírita. Quando eu sobrecarrego meus companheiros com uma preocupação muito rasteira relativa ao movimento espírita, eu puxo todo mundo para baixo, né? Para o pé do Sinai. Quando o propósito é que a gente sempre auxilie o semelhante a se elevar, como fez Moisés, como fez Arão. Arão, irmão de Moisés, foi um sacerdote de Deus vivo. Sempre puxar as pessoas para cima. No Monte Sinai ocorreu essa primeira revelação, os primeiros benefícios de uma moral que libertaria o espírito das garras da carne. Você tem que tomar muito cuidado com a questão da sensação. As sensações. A sensação do comer, a sensação do repouso, a sensação do elogio, que provoca um frisson do elogio, né? Isso tudo é armadilha, é pedra de tropeço para a gente cair num processo de escravidão, depois sair dele é muito complicado, né? Eu trouxe para a gente fechar então a fala sobre libertação, a contribuição de uma obra do André Luiz, que é a obra Libertação. Nós falamos de uma forma panorâmica, agora a gente vai condensar isso numa passagem concreta, numa vida. Livro Libertação, a gente pode dizer que ele é um desdobramento do Evangelho de João e de Êxodo, porque a temática é a mesma. Começa pelo prefácio do livro, que é a história do peixinho vermelho, que é uma história de libertação. E lá, vários episódios, no conteúdo do livro, vários episódios sugerem esse processo de libertação. Eu destaquei aqui o caso da dona Isaura Silva. Esse caso, para a gente acompanhar ele bem, tem que ir lá no capítulo 15 e 16 do livro. Então existia lá uma enferma, uma das personagens principais do livro, que é a dona Margarida, sobre um processo de hipnose imposto por 2 servos da falange do espírito Gregório. Eu me refiro ao Gaspar e ao Saldanha. Eram magnetizadores. O Saldanha cede à influência do instrutor, do benfeitor espiritual Gúbio, assessorado pelo Eloy e pelo André Luiz, e acaba mudando de lado. Ele se torna colaborador do Cristo. Mas o Gaspar não. O Gaspar continua lá junto à dona Margarida, sob uma submetendo ela a uma influência magnética poderosa. Dona Margarida lá na cama, né? Descaída, batida, e o Gaspar hipnotizando e hipnotizado. Porque assim como o Gaspar hipnotizava a Dona Margarida, ele era hipnotizado pelas as falanges às quais ele estava ligado. E o Gúbio fala para o Saldanha, nós temos que libertar seu companheiro. Como? Nós temos que levar a Dona Margarida para uma reunião mediúnica, ele vai junto e lá a gente promove o processo de libertação, de desvinculação vibratória entre eles. E assim eles procedem. Eles vão até uma reunião domiciliar, uma reunião mediúnica domiciliar. Isso era muito comum, hoje menos, né? Na década de 40, década de 50, onde existiam poucas casas espíritas. E eles chegando lá, André Luiz acompanhando, né? Comitiva. Logo, o Gaspar é encaminhado para a mesa da reunião mediúnica, e quem dá passividade para o Gaspar, para esse hipnotizador infeliz, é uma médium chamada Isaura Silva. E ali ele comunica, ele é amparado, ele é conduzido. Então o Gaspar se liberta, a Dona Margarida encarnada se liberta, volta para casa, mas o André Luiz fica impressionado com a médium, com a Dona Isaura. Por quê? A Dona Isaura levanta, o André Luiz viu, né, toda a caixa craniana dela aureolada de luz, em radiações luminosas. E o André Luiz comenta com Sidônio. O livro do André Luiz é muito nome mesmo, gente. Tem que, né, Adriano, tem que ir com um papelzinho anotando os nomes. O
O entre a terra e o céu é terrível. Cada espírito tem 3 nomes diferentes, 3 encarnações diferentes. Então você tem que anotar. O Sidônio era o instrutor, o benfeitor do trabalho. Quando a luz aproxima dele e fala: nossa, que bonito! Do centro, a aura dela vai ficando opaca e cinzenta. Aí o André Luiz fala: nossa, o que aconteceu? E aí vem a explicação do Sidônio. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas. A médium que havia brilhado na reunião, literalmente brilhado, que havia dado um show de disciplina mediúnica, ótima médium, na hora que afastou um pouco da influência da casa de trabalho, já começou a viver um processo de enfermidade espiritual. Olha só. Com as quais se sintonizou. Sintonia com entidades sofredoras é encarceramento. Sintonia com entidades superiores é laço consentido. É outro processo. Inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Qual que era o ídolo de pedra da dona Isaura Silva? O marido. O ciúme era o culto que ela rendia à afeição pelo marido. E os sacerdotes eram essas entidades sofredoras. Ela era escrava. O casamento, não vou nem falar do senhor Silva, porque ele era muito gente boa, vocês vão ver, né? Ele não tinha nada a ver com isso. Porque o que ela cultuava não era ele, ela cultuava casamento, que é transitório. Todo casamento é transitório, as posições familiares são transitórias. Próxima encarnação pode reencarnar filho da Ju. Casamento é transitório. E ela rendia culto a isso. Ciúme. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Então André Luiz pediu licença para o Gubo e falou: eu quero acompanhar o caso dessa mulher. Curioso, né? E foram acompanhar o casal Sidônio, o André Luiz e mais uma turma. Acompanharam o casal até a casa deles, depois da reunião mediúnica. Dona Isaura e o senhor Silva adormeceram. Daí um pouquinho aparece na porta de casa o senhor Silva. Fora do corpo já, desprendido do corpo. A minha amiga Janaína foi despregada, né, do corpo. Ele saiu para fora e falou: olha, aquele curso que nós vamos participar, nada faz a Isaura vir, eu não consigo arrastar ela. Aí o Sidônio falou: não, mano, vai estudar, aproveita o repouso do corpo, vai estudar as entidades benfeitoras, nós cuidamos da sua esposa. Dá um pouquinho, sai da casa, a Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós, sem prestar-nos a mínima atenção. Surdo. Sério. Porque ela estava prisioneira do culto ao matrimônio, ao matrimônio da terra. Mostrando-se encarcerada em absorvente, olha, já falamos disso hoje, ideia fixa. Ciúme é ideia fixa. Ambição é ideia fixa. Vingança é ideia fixa. E toda ideia fixa é culto a um ídolo de pedra. É politeísmo. Porque a única coisa que deve realmente, verdadeiramente receber a nossa atenção é Deus. Quando a gente divide a atenção que deveria ser toda consagrada a Deus com outras coisas, politeísmo. E nós já mencionamos para não haver confusão. Até porque o Adriano chegou, depois vai parecer que eu estou falando uma coisa muito confusa aqui.
essa atenção, nós estamos falando de exclusivismo, inclusive essa palavra vai ser utilizada, né? É a gente trabalhar com Deus, sair de férias com Deus, namorar com Deus, jogar futebol com Deus. Porque se você joga futebol sem Deus, você dá um carrinho e quebra a perna do outro. Porque vencer é mais importante que jogar. Não é assim? Antes de tudo, Sidônio esclarecendo para André Luiz, antes de tudo, os agentes da desarmonia, os sacerdotes, no caso aqui nós estamos falando de sacerdotes desencarnados, porque eles acompanham ela e vão encontrá-la num pavilhão onde ela encontra com os espíritos muito mal intencionados, sacerdotes do ciúme dela. Olha o que eles falavam para ela. Sidônia acompanha, André Luiz acompanha, ela chega e ele já falou: ô minha irmã. E ela fala: eu estou sofrendo tanto. E eles fazem passar por benfeitores. Eles falam para ela assim: ah, minha irmã, nós temos acompanhado o seu sofrimento com o seu marido. O que ele está fazendo com você não se faz. Nós somos seus benfeitores e nós sabemos, você não veio com compromisso da mediunidade. Seu marido é que colocou isso na sua cabeça, porque aí você trabalhando no campo da mediunidade, você se cansa e não acompanha ele em todos os lugares onde ele vai se encontrar com outras mulheres, viu? Cuidado. Bom, sacerdotes, né? E ela: ah, é mesmo, bem que eu estava desconfiado. Pois é, minha irmã, você tem que abandonar esse trabalho para você se dedicar ao seu matrimônio, porque esse marido está nas garras de outras mulheres. Aí o Sidônio comenta: antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionário. Porque quem se escraviza é a mulher, a missionária tem que ser livre. A missionária é livre, a mulher é escrava. Entendeu? O palestrante tem que ser livre. O professor, o homem, se escraviza. Aí complica. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão. Ideia fixa em Deus é fé. Ideia fixa em fatores transitórios é obsessão. A gente fala tanto essa palavra no movimento espírita e não sabe o que ela é. Porque a gente tem ingenuidade de achar que obsessão é o assédio de um desencarnado mal intencionado sobre um encarnado. Isso não é obsessão. Não é. Porque o assédio de um desencarnado mal intencionado sobre um encarnado se dá com base no processo obsessivo já instalado. A pessoa encarnada está obcecada com uma ideia fixa qualquer, o desencarnado mal intencionado identifica qual que é o seu bezerro de ouro, qual que é o seu ídolo de pedra e cumpre uma função meramente sacerdotal. Fortalece os vínculos entre você. Ah, meu bezerro de ouro é a bebida alcoólica. Já existia esse culto. O obsessor, o vampiro, ele vai ser o sacerdote. Isso, vamos beber. Do mesmo jeito que o padre fala: isso, meus irmãos, vamos para a missa. Sacerdote. Esse é o ponto. Arrasador do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nessa conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Escravo. Esse se ligar aos adversários é se deixar escravizar. Então, nós vamos concluir a reunião de hoje, vamos também 5 minutos a mais, falando de libertação, mas agora com termos mais técnicos e específicos do movimento espírita, né? Olha o que o André Luiz vai dizer num livro chamado Paz e Renovação. Gente, é um livrinho curtinho, ditado pela Comunhão Espírita lá de Uberaba. O André Luiz diz assim: todos nós, os espíritos em evolução na Terra, o tema do nosso curso é Evolução, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. O maior autor médico da literatura espírita
está fazendo uma afirmação bombástica. Todo mundo é obsidiado. E é um tal da gente comentar em pé de ouvido assim, sabe, fulano já tem 3 reuniões que ele não vem no centro, sabe por quê? Dizem que ele está obsidiado. Quando a Luiz está afirmando que todos nós temos algum grau de obsessão, algum grau de ideia fixa. Não tem alguma ideia fixa. O que vai diferenciar quem está um pouco mais equilibrado e quem está totalmente desequilibrado? O grau de ideia fixa, o grau de obsessão, o grau de escravidão que estabeleceu para si mesmo. À vista disso, de quando em quando, Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele vai dizer que o quando em quando é toda noite. Lembram disso? Questão 919, Santo Agostinho, ele vai sugerir, toda noite antes de dormir, a gente faça isso quando a Luiz vai sugerir. É sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo. Processo desobsessivo a gente traduz por uma palavra que a gente estudou hoje: libertação. E outra palavra que a gente estudou hoje: êxodo. É o êxodo, saindo do Egito íntimo e indo para a terra prometida, para a Palestina íntima, a fim de que cada um de nós observe em particular si mesmo como vai indo o seu processo desobsessivo. Somos todos obsidiados em níveis diferentes e passamos todos por um processo desobsessivo que a gente tem que toda noite antes de dormir acompanhar e falar: e aí, como é que está meu processo desobsessivo hoje? Somos todos escravos da idolatria egípcia ainda, e todos perambulando pelo deserto das experiências materiais por 40 anos, por 40 séculos, por 40 mil anos, em busca da libertação definitiva, que é a comunhão integral com o Deus espiritual, autor de toda a vida. Obrigado, gente.